Olá, sejam bem-vindos à Selva. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto que ele é urgente e ele é muito relevante e a gente precisa de falar cada vez mais. Vocês vão entender hoje o porquê. E a gente trouxe uma convidada que ela é especialista no assunto e, além disso, é uma pessoa que pode falar com propriedade sobre esse assunto porque ela trabalha há bastante tempo com isso e ela é uma força da natureza quando se fala de direito da mulher. Seja bem-vinda à selva, Camila. Obrigada, Rê, obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa. É um prazer muito, muito, muito grande mesmo estar aqui com você e estar falando disso, que é um assunto que a gente tem que atravessar em todas as pautas, porque necessariamente atinge todas elas. Perfeito. E é uma pauta que a gente, infelizmente, precisa falar desde um ponto da urgência, das coisas que a gente vê, né, que está acontecendo, das notícias que a gente vê todos os dias na televisão. São sempre os mesmos corpos que acabam sentindo primeiro, né, os impactos, seja da violência, seja de tantos assuntos que permeiam o universo feminino, mas também porque aqui, para falar de sustentabilidade, principalmente de falar de clima, né, e tudo que permeia ali as mudanças climáticas, as mulheres são muito impactadas, então eu acho que essa pauta era essencial da gente falar o mais rápido possível. Exatamente. Eu acho que as questões de gênero, né, eu gosto sempre de falar que para a gente olhar qualquer tema, qualquer assunto que seja, a gente tem que colocar os óculos de gênero, porque as questões de gênero elas são transversais, né? Ou seja, elas atravessam mesmo todas as pautas e, naturalmente, quando a gente está falando de questões ambientais, quando a gente está falando das questões climáticas, que agora efetivamente as pessoas estão entendendo que é uma pauta urgente, porque estão literalmente sentindo na pele, né? Uhum. A gente tem que trazer esse ponto também. Legal. E quando eu falei, eu comentei, né, com algumas pessoas que eu ia trazer você para conversar sobre isso, né? E eu falei, nossa, a gente vai falar nesse episódio sobre mulher e clima, que é um assunto que me interessa muito pessoalmente, mas também um assunto que eu sei que as pessoas precisam de escutar mais, né? E o que eu mais escutei, e aí talvez por isso que eu trouxe como minha primeira pergunta, foi: mas o que que tem a ver mulher e clima? Mulher e clima tem tudo a ver. Primeiro que a gente pode colocar 3 pontos, nos quais as mulheres estão necessariamente atreladas à pauta climática. O primeiro é que nós somos os corpos mais vulnerabilizados. Eu não diria os mais vulneráveis, né? Porque vulnerabilidade parece algo inato e não é do que a gente está falando. Quando a gente fala em corpos vulnerabilizados, são corpos que socialmente são colocados nesse espaço como frente, né? Então a gente vê, por exemplo, 72% das pessoas em extrema pobreza são mulheres e meninas. E a gente sabe que as pessoas que vão mais ser afetadas por questões climáticas e por outras questões são as pessoas que estão em extrema pobreza. Para além dessas pessoas vulnerabilizadas, a gente também tem as pessoas, as mulheres, né, como a maior frente de mobilização, sobretudo na América Latina, em relação à pauta climática. E uma outra Sim. questão também é a importância de a gente ter mulheres em espaços de liderança e poder. Então, tanto na iniciativa privada, quanto em organizações do terceiro setor, quanto também dentro da política. Então, eu acredito que os 3 tópicos que a gente poderia explanar aqui, que nós vamos, no caso, falar sobre, são esses 3 pontos centrais da importância das mulheres na política. Por quê? Das mulheres e do gênero. Por quê? Eu não sei se por uma inocência ou por uma desonestidade, muitas pessoas, quando a gente vem falar das questões de clima, elas dizem que estamos todos no mesmo barco, né? Uhum. Então, efetivamente, agora que a gente está sentindo as questões, literalmente sentindo na pele as questões climáticas, a gente percebe que tem muito esse discurso, está todo mundo no mesmo barco, eu te digo que não estamos no mesmo barco, está todo mundo no mesmo mar. Mas tem algumas pessoas que estão de iates, tem algumas pessoas que estão em barquinhos e tem a grande maioria das pessoas que estão a nado. E quando a gente vai pensar nessa grande maioria das pessoas que estão a nado, são mulheres e meninas, justamente por conta desses dados, né? E aí a gente tem que pensar por que que mulheres e meninas estão vivendo mais essas situações. E aí eu gosto de trazer uma expressão, que é uma expressão que eu não vejo ser tão usada quanto deveria, que é o machismo estrutural.
A gente vê muitas vezes a expressão racismo estrutural, porque efetivamente corpos pretos sofrem os impactos climáticos de uma forma diferente. Então a gente também tem que usar o machismo estrutural, porque temos aí vários dados, né? Eu trouxe alguns, você também com certeza tem alguns, que a gente teve essa troca Uhum. antes, né? Que mostram que mulheres e meninas, a gente sempre tem que colocar esse fator etário, são extremamente mais impactadas pela questão climática do que homens e meninos. Com certeza. Tem estatísticas que deixam a gente aqui bem assustados, né, com relação a isso. A gente falou aqui já no podcast sobre os eventos climáticos extremos, que cada vez a gente vai ter mais, infelizmente. A gente já viveu alguns aqui no Brasil. Alguns foram muito locais, outros tiveram uma repercussão nacional maior, mas os eventos climáticos extremos, eles colocam algumas populações numa situação de vulnerabilidade muito maior, né? Então, alguns exemplos tangíveis. Quando a gente tem uma enchente, uma população que está na extrema pobreza, ela vai ser muito afetada, né? Então, as residências ali que são afetadas por um evento desse tipo, essa população ela tem menor margem depois de se recuperar, né, desse evento, ela tem dificuldades muito maiores. E dentro dessa população, a gente encontra muitas mulheres chefes de família, né, que tem ali muitas pessoas que ela é responsável, tanto crianças quanto muitas vezes também idosos, e por elas estarem nessa situação de pobreza, elas ficam numa situação muito difícil, porque não é só sobre elas, né? É sobre toda aquela população que ela tem a cargo. Então é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, porque se a gente nem sabe que isso é uma realidade, se a gente não consegue nem fazer essa conexão entre mulheres e meninas e esse tipo de evento climático extremo, como que a gente vai exigir políticas públicas para lidar com esse tipo de evento, né? É excelente os seus apontamentos, Rê, e eu acho que tem uma expressão que a Angela Davis usa, que eu gosto muito. Na verdade, é título de um livro dela, que fala sobre a tríplice desigualdade, que é gênero, raça e classe. Então, eu acho que para além, e aí você vem trazendo essas questões relacionadas a mulheres chefes de família e todas essas questões sociais, quando a gente vai falar, né, como foi dito, o tema do episódio de hoje é mulher e gênero, mulher e clima, mulher e meio ambiente, a gente também tem que se perguntar que mulher, né? Porque novamente, também dentro desse espaço não estamos todas no mesmo barco. Com E aí, certeza. quando a gente vem pensando nas questões, para além do gênero, né, de raça e de classe, a gente vê um escalonamento. E aí a gente tem que lembrar de uma palavrinha que chama interseccionalidade, que são justamente todas essas interseções que elas vão agravar a vulnerabilização dessa mulher. E aí, quando você traz, né, os dados de que hoje muitas mulheres são chefes de família, a grande maioria das mulheres chefes de família são mulheres pretas. E aí a gente tem um recorte de gênero também. Por que que é essa mulher que está nesse lugar de cargo de família, de chefe de família, sozinha? É, Por conta de um outro fator, que também é desse machismo estrutural, que é de abandono paterno, que sim. acontece também muito mais nesses espaços vulnerabilizados, né? Então, todos esses vieses, todas essas questões, elas estão muito estruturadas em cima dessa base machista e desigual, porque quando a gente fala de gênero, a gente está falando de desigualdades nas estruturas de poder, né? Em um corpo que ocupa espaços de poder, em um outro corpo que não ocupa e que efetivamente sua existência tem menos valor, né? Então, na hora de, de- de colocar na balança todas essas questões, efetivamente a gente vê que tem algumas pessoas que são consideradas aptas para alguns espaços, outras que não, e pessoas que são consideradas que é normal essa vulnerabilidade ou essa exposição a determinados tipos de situação e outras que não. Então, esse marcador é importante da gente colocar aqui. Perfeito. E uma vez que a gente entende, né, como que se conecta os dois assuntos, e a gente entende que em muitas situações a gente precisa de tratar as populações com as suas especificidades, né, para poder atender suas necessidades, a gente começa a entender a importância de ter políticas públicas direcionadas para essa população. Uhum. Então, no contexto da sustentabilidade, do clima, a gente precisa de políticas públicas que garantam, primeiro, algum tipo de preservação dessa população
para caso aconteça um evento climático extremo ou todos os desdobramentos que vêm disso, né? Então, a mulher é responsável pelo cuidado, que é uma coisa que vem bem antes, né? E acaba sendo uma realidade hoje. Então, a gente precisa de políticas públicas relacionadas à saúde, relacionadas à educação também, para que ela tenha mais tempo e mais oportunidades. Depois, no caso, né, de um evento climático extremo, como que a gente vai atender? Primeiro, em termos de socorro, né? Até porque a gente tem a situação dos abrigos, Exato. né, que é Os bem abusos, complicada né? para essa população. E Uhum. depois também como que a gente apoia, né, essas mulheres na reconstrução das suas vidas. Então a gente fala do antes, durante e depois, a gente precisa de políticas públicas para todos esses momentos, né? Então, como que a gente pode ter mais políticas públicas? Como que a gente pode ter mais representatividade? Pergunta de US$ 1 milhão. Mas eu acredito que, primeiro, pegando essas questões, né, que você trouxe, das violências sexuais que acontecem com as mulheres durante esses momentos em que elas estão hipervulneráveis, né, hipervulnerabilizadas, né? Então, no momento, como você disse, é isso, no momento em que a gente está lidando com um evento climático extremo, a preocupação deveria se concentrar em resolver aquela questão, mas não, né? A gente ainda tem que, como a gente viu agora recentemente no Rio Grande do Sul, dividir os abrigos para que não haja abuso de mulheres e de crianças, como Sim. aconteceu. Então, tudo isso, então, quando a gente vai desenhar políticas ambientais, a gente tem que sempre desenhar políticas ambientais com perspectiva de gênero, com perspectiva racial, e entendendo que é com a perspectiva no âmbito completo, porque muitas das pessoas pegam as pautas de gênero e racial e acham que é um recorte. Um recorte é uma coisa em apartado. E a questão de gênero, a questão racial, ela não é apartada, ela tá na base de toda essa outra estruturação. Então, ela não pode ser algo tratado à parte, né? Tratado de ladinho ali, como um detalhe só. Não, ela é a base, ela tem que ser tratada sempre como um todo. E um outro ponto que você trouxe também, que eu achei muito, muito interessante, é da questão do trabalho doméstico, né? Sim. Então, que eu sempre gosto de apontar também, o trabalho doméstico é um trabalho. É um trabalho Uhum. não remunerado, mas é um trabalho que, inclusive, estrutura toda a nossa sociedade, para que a gente possa ter um sistema funcionando como ele funciona. A gente tem que valorizar e entender que tem essas mulheres que estão em casa, trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, para que toda uma estrutura social possa se manter. E isso, infelizmente, não é remunerado, mas deveria, né? Silvia Frederici é uma autora que defende muito isso, que o que chamam de amor, na verdade, é trabalho não pago, né? Sim. Então, é um ponto que a gente tem que ressaltar, porque essas mulheres estão tão focadas em sobreviver, em manter os seus vivos, que é o que você falou, elas não conseguem se preparar para mais nada, não conseguem pensar e se organizar para lidar com um evento ambiental, um evento extremo, né? Então, assim, essa questão. E aí, naturalmente, não, às vezes não acessam estudo, não acessam bons espaços dentro do meio profissional, né? E Sim. aí, com isso, ficam ainda mais vulnerabilizadas e ainda mais expostas a essas questões. Então, acho isso um ponto que a gente tem que trazer. E sobre políticas públicas, é um ciclo, né? Uhum. Quanto mais representatividade, quanto mais pessoas que efetivamente levantam com responsabilidade essa pauta, mais políticas públicas a gente vai ter. E aí, quanto mais políticas públicas a gente tiver, mais pessoas vão ser capacitadas para esse tipo de espaço, vão ocupar esse espaço. Então, é algo cíclico. E é algo muito difícil, porque agora a gente está vivendo mais isso na pele, né? Mas a gente, infelizmente, vê que a pauta ambiental, ela ainda durante muito tempo foi tratada como algo não tão importante, porque, nossa, a gente está resolvendo questões básicas de política pública, questões básicas de saúde, de educação ambiental, Exato. como se isso fosse uma coisa só da galera good vibes que tá vendo. E aí, agora que a gente está vendo desastres gigantescos e o impacto sobre quem essas questões estão sendo mais faladas, mas a gente, dentro dessa questão ambiental, a gente poderia falar da Marina Silva, né? Sim. Que ela sempre foi um expoente na área, uma referência, É um um grande nome privilégio. a nível internacional que a gente Privilégio tem. ter ela como ministra, gente. Exato. E aí, quando você vem falar sobre ela, né, na política, a que ela foi reduzida durante muito tempo?
a mulher que é meio senhorinha, com um Aparência. coquinho, a aparência dela, porque tem isso, né? A gente não fala de violência política de gênero à toa. A gente não tem as legislações, tanto a nível federal quanto no estadual também. A gente tem recentemente, foi aprovada a lei de violência política de gênero no nosso estado, de Minas, à toa. Porque violência Uhum. política todas as pessoas sofrem, todas as pessoas que estão no ambiente político sofrem, mas a violência política de gênero não tem esse nome à toa, porque quando as mulheres vão ser preteridas, elas vão ser diminuídas, elas vão ser atacadas, elas são atacadas por elas serem mulheres. Então, assim, tiram completamente a credibilidade, a gente vê a Marina nesse caso, pela aparência dela, por ela não ter uma oratória desses políticos tradicionais, por ela não ser a, 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 aquele ser que se espera quando a gente fala de política, né? Então a gente tem que ir desconstruindo todos esses pontos, incluindo lá essas pessoas, porque, como a gente estava falando, né, a questão de gênero não é uma especulação. E aí eu trouxe um dado que eu queria que Claro. a gente dividisse aqui, que é do relatório de justiça climática feminista. O relatório chama Um Quadro para Ação, que foi da ONU Mulheres, 2023, então é bem recente. E eles estimaram que caso aumente 3 graus, e a gente sabe que a gente está na iminência disso, infelizmente, na temperatura do planeta, mais de 158 milhões de mulheres e meninas serão levadas à pobreza até 2050. É um número gravíssimo e é um número 16 milhões maior do que a estimativa que você tem para homens e meninos. Então, a gente vê que é um gap real. Existe esse marcador de gênero muito específico. E aí tem um dado mais grave que isso, que mostra que, e aí é consequência também, né? Que 236 milhões de mulheres e meninas poderão, até 2050, sofrer com insegurança alimentar. Isso é um ponto importantíssimo. E homens e meninos, esse dado, né, 236 milhões, é 131 milhões a mais do que de homens e meninos. Então a gente terá, né, infelizmente é uma estimativa que não nos parece muito distante, mas parece bem real por conta da irresponsabilidade social e sobretudo do empresariado, enfim, que a gente vai ter quase o dobro de mulheres e meninas em segurança alimentar. E por que isso? Então, essas questões de gênero não são só um recorte, um mimimi, uma besteira, como muitas das pessoas, um vitimismo, né? Como muitas Uhum. das pessoas gostam de argumentar para minimizar o problema. Mas é real, né? São dados da ONU que mostram isso. Então, a gente precisa de colocar mais mulheres na política para que elas façam política pública, não só de ambiental, mas política pública ambiental com recorte de gênero. Perfeito. Essa questão da insegurança alimentar é uma questão que eu queria falar um pouco mais. Eu acho que é uma coisa muito importante, Bem, porque dentro desse contexto, né, nesse cenário que a gente está caminhando de mudanças climáticas, e eu acho que a gente já está sentindo no bolso um pouquinho essa realidade, os alimentos ficam mais caros, né? E é uma matemática, gente, simples de entender, né? As mudanças climáticas afetam o solo, afetam a biodiversidade e afetam a produção agrícola. Então, a gente tem menos oferta de um determinado alimento e a gente continua tendo a mesma demanda ou uma demanda maior, porque a população ela está numa curva ainda de crescimento, que a tendência é decrescer, mas a gente ainda está uhum, crescendo. Então, se a gente tem mais demanda e menos oferta, obviamente o preço sobe. Então, nesse contexto onde muitas vezes a mulher é a chefe de família, ela é responsável financeira por vários dependentes, ela é a que paga o preço exato, sozinha desse aumento e exato, ela é a que tem que prover a alimentação para várias pessoas, não é só para ela, né? exato. Então, isso explica algumas tendências, por exemplo, muitas mulheres não querendo ter filhos, por exemplo, Uhum, né? Muitas mulheres não querendo, inclusive, casar, sim. porque essa divisão aí de tarefas e responsabilidades, muitas vezes, ela não é justa. E Uhum, hoje, com o entendimento mais atual, mais moderno, isso não cabe. uhum, E a gente vê também por que essa população é mais vulnerável. Né? Então, a insegurança alimentar ela é outro fator, né, da sustentabilidade, assim como também mulher e clima, e que acabam ali sendo convergentes, né? exato. É tudo um sistema E tá tudo conectado, e tá tudo né? A gente não conectado. pode tratar como tópicos
distantes, separados. né? Tá É. tudo junto, é tudo um bolo só e uma coisa vai fomentando a outra, vai refletindo na outra. Então, são questões que a gente precisa necessariamente abordar. E aí, a gente falando muito de terra, né? Uhum. É, eu queria falar disso também. Isso, Porque 40% das pessoas que trabalham na terra são mulheres, isso. mas apenas 20% dos proprietários de terra são mulheres. Uhum. Então também falta representatividade nesse setor, óbvio, a gente vê muito isso. Tem algumas empresas que eu converso, né, e que têm algumas iniciativas de inclusão, onde trazem ali produtos que foram produzidos por mulheres para poder ter essa representatividade no mercado, mas ainda não é a maioria. E quando a gente não é dono, né, desse pedaço de terra, não é a gente que toma decisões e a gente tem pouca estabilidade também, Sim. que é o que acontece em outros ambientes também Sim. profissionais onde a mulher está inserida. Uhum. Então, essa baixa representatividade traz também essa insegurança Totalmente. e também traz ali menos recursos, né, para que a gente possa ser incluída. Como que você vê essa tendência para o futuro, assim? Dá para a gente ser um pouco otimista ou tá difícil? Eu oscilo, sabe? Em alguns momentos eu sou muito otimista, em alguns momentos me bate um pessimismo, mas eu acho que é natural também. Eu acredito que as coisas estão melhorando. A gente pode olhar assim, a América Latina, ela é um expoente de mulheres que lutam pela terra, né? Então Sim, a gente tem o movimento real de defensoras do campo, de defensoras da terra, né? sim. Porque a gente vê muito, e aí é completamente, e é interessante que isso que você está trazendo, porque o movimento relacionado à pauta ambiental na América Latina é muito diferente do norte europeu, né? Aqui, e aí os expoentes, na grande maioria das vezes, são mulheres, mulheres do campo, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, justamente por isso, por uma necessidade de ter aquela terra e usufruir daquela terra para sobrevivência. Então, a partir do momento que o rio está poluído, ela não consegue, como chefe do lar e responsável pelo alimento, pelos filhos, por esse cuidado doméstico, ela não consegue efetivamente ter o peixe. Então, assim, e ver todo o reflexo da poluição daquele rio, da impossibilidade de utilização para o plantio daquela terra. Então, a gente tem muito isso e a gente tem muitos movimentos maravilhosos de mulheres na América Latina lutando pela terra, que Sim. claro, né, precisa de um apoio a nível de poder público e Uhum. de estruturação, mas é muito interessante porque a gente vê um movimento vindo de onde realmente a questão está ficando feia, diferente do norte europeu, que a gente também tem um viés muito necessário, muito tecnológico, muito de estruturação do que deve ser feito, muito de pesquisa, no entanto, desconectado, de certa forma, dos povos que mais sofrem com isso, né? Então a gente tem Sim. esses pontos, e aqui a gente tem as mulheres fazendo tudo, como sempre, na América Sim. Latina, e levando essas questões. Então, assim, e eu vejo a gente pode falar da COP, né? Sim. Cada vez mais na COP a gente está vendo mais mulheres nesse espaço. A gente viu a última, essa agora no Brasil, a gente viu a última COP que tinha muitas mulheres indígenas. Então, assim, a quantidade de mulheres nesse espaço está aumentando. No entanto, resta a dúvida, né? Essas mulheres estão ali, elas estão só presentes no evento ou elas estão nos lugares onde as decisões estão sendo tomadas? Porque tem isso também, né? Tem não sei se eu vou falar de woman washing, né? Assim, Mas essa é um questão pink washing. né, de colocar mulheres nesses espaços para falar, olha, temos mulheres aqui sim, mas tem que efetivamente elas estejam com a caneta na mão, né? É um ponto que a gente tem que trazer. No entanto, a gente está ocupando esses espaços, né? A gente está aqui, duas Sim, mulheres é falando sobre isso. verdade. Então, eu sou otimista, moderadamente otimista em relação a essa questão. Eu acho também que um ambiente onde a gente, pelo menos é maioria, Uhum, é na educação, né? Então, mais de 90% das professoras de ensino infantil e fundamental são mulheres. sim. E eu acho que isso traz, de repente, um espaço de oportunidade para a gente trazer, né, esse tipo de visão para a educação. Porque eu acho que ali, nesse setor de base, onde as pessoas estão, onde as crianças estão formando, né, seus valores, seu caráter, entendendo qual que é a importância de diferentes pontos, né, dentro do seu universo, a gente tem uma presença feminina muito forte. Então, talvez esse seja um lugar onde a gente tenha um espaço
para uma influência positiva, né? Porque eu acho que sempre que a gente tem mulheres falando ou trazendo algo dentro da sua responsabilidade, a gente necessariamente acaba escutando coisas que são relevantes para as crianças, Uhum, para o cuidado, para o coletivo, para o uhum, todo. É muito inerente mesmo até da gente, porque faz parte do nosso universo, né? uhum. Então eu acho que talvez aí seja um ponto onde a gente poderia trazer também uma visão tanto de sustentabilidade quanto de realidades diferentes dentro desse espaço educacional, né? Não, é maravilhoso esse recorte que você traz, esse ponto que você traz, porque eu sou definitivamente a pessoa da prevenção, Sim. sabe? Assim, tanto no âmbito jurídico, né, que é onde eu atuo, porque eu acho que assim, o último nível de acesso, o último nível de ação tem que ser a repressão, né? Porque quando você vai reprimir, perdoe a expressão: "Ah, mas a merda toda já aconteceu". Uhum. Então, assim, já deu ruim, sabe. Então quando você vai reprimir uma empresa, quando você vai reprimir já deu muito ruim. Então sempre a prevenção ela é mais Eficiente. eficiente em todos os níveis, né. Tanto no impacto social, quanto no impacto financeiro, quanto em vários impactos. Então, sem sombra de dúvidas, e a educação é uma base disso, né. E ter muito mais mulheres na educação me deixa um pouco mais tranquila em relação a isso, porque eu tenho uma percepção, não sei se é uma percepção equivocada, isso não é baseado em dados, é baseado em informações que eu vejo e acho, porque quando a gente fala aí, voltando um pouco, né, de mulheres na política, eu tenho a sensação que proporcionalmente, mulheres na política se propõem mais ações relacionadas ao meio ambiente. Sim, é uma É realidade. uma É. realidade? Tem dados? E também nas organizações privadas também. Olha. As líderes, as grandes líderes da sustentabilidade, elas são geralmente mulheres. E entre homens e mulheres, a gente tem uma ligeira maioria feminina, mas aqueles projetos, geralmente, que trouxeram algum tipo de impacto colaborativo, geralmente são Uhum. liderados por mulheres. É Então, impressionante, é uma realidade. eu tenho uma percepção, uma sensação diante do meu trabalho e de contatos diretos de estudo na área de gênero, né, que efetivamente mulheres parecem são mais sensíveis ao tema. Não sei se tem um pouco dessa questão que foi desenvolvida socialmente de mulher enquanto cuidadora, é uma questão problemática, com vieses de gênero que levam para um lugar não tão positivo, mas não sei se isso também estimulou esse olhar, esse cuidado com o nosso Sim, ambiente, o nosso espaço, né. Então termos mais mulheres dentro das escolas, sobretudo, né, isso me traz um pouco de tranquilidade, de perceber que elas são muito mais suscetíveis a estarem tratando desse assunto de uma forma responsável. E a gente está tendo um avanço no debate, então ter mulheres ali dentro, eu sinto que efetivamente é um ponto muito positivo para que a gente consiga ensinar essa nova geração, a geração do Caetano, as gerações que uhum, estão vindo, né, eh, sobre esse assunto que, na minha época, não foi tratado com a importância que deveria ser tratado, sabe. Então, esse com é um certeza. ponto positivo. Então eu acho que, considerando tudo que a gente discutiu até aqui, a gente encontrou alguns pontos talvez, que sejam relevantes das pessoas lembrarem, que é, essa população de mulheres e meninas dentro de um ambiente de eventos climáticos extremos é uma população mais vulnerabilizada, por isso a gente precisa de mais políticas públicas e, de um jeito ou de outro, isso vem através da representatividade Isso. política. Então a gente precisa de promover mais acesso para que as mulheres ocupem esses espaços de representatividade política. E aí, Camila, a gente está tendo mais ou não representatividade política? Eu sempre fico. Não sei se a gente está aparecendo mais, talvez, para o público geral na mídia, ou se realmente a gente está tendo mais. Sim, no poder público, de uma forma geral, a gente vê os números de mulheres, tanto a nível federal, estadual, quanto municipal, crescendo, né. Que Então, bom. tanto no executivo, quanto no legislativo e também no judiciário, a gente vê o número de mulheres aumentando. Então, eu acredito que esse fator é um fator, interessante e que tende a aumentar, né, tende a escalonar, justamente por essa conscientização, por essa
por essa quebra de padrões de que as pessoas nesses espaços de decisão e de poder necessariamente são aquele homem branco de meia idade, e pela consciência geral, e aí novamente, né, a prevenção, a conscientização das pessoas de que a gente precisa de ter representatividade de pessoas que abordem os temas que efetivamente estão latentes na nossa sociedade. Então, eu acredito que a gente está no avanço. Deveríamos estar avançando mais? Deveríamos. Hoje nós, mulheres, somos, a nível mundial e nacional, a maioria das pessoas, né, no planeta e no Brasil. Então, a Mas gente deveria, politicamente. mas politicamente a gente não está representando, mas nós estamos buscando. Tem muitas ações, inclusive ações afirmativas nesse sentido, que a Uhum. gente tem que reforçar a importância disso, né? A gente tem um gap ainda muito grande de tempo, né? Seriam só meus netos, caso eu tivesse, que iriam vivenciar uma sociedade igualitária, tanto no ponto de vista profissional, quanto dentro do mundo da política, né? Então a gente tem um gap muito grande se as coisas fossem correr naturalmente. Então a gente precisa, assim, de fazer algumas ações afirmativas, políticas afirmativas, para que a gente consiga tentar diminuir esse espaço de tempo e ter mais representatividade e, naturalmente, né, políticas públicas que também atinjam a população que está sendo representada e que, no caso, somos nós, mulheres. A gente precisa de, de, de se conscientizar nesse sentido. Eu acho que isso está sendo feito de uma forma devagar, mas está acontecendo. Isso conecta um pouco também com a agenda climática, Sim. né? Assim, era um assunto que não se falava, hoje é um assunto que fala demais, mas age de menos, mas o tempo está contra a gente. Então Uhum. a gente precisa de agir mais rápido. Então a transição para um futuro mais sustentável e viável para a vida humana, ele precisa de ser acelerado. E eu acredito, sinceramente, que esse futuro e essa construção dessa jornada está interligada intimamente com a agenda de gênero. Uhum. Porque quando a gente tem mais pessoas sendo representadas, a gente entende melhor as necessidades e a gente consegue ser mais preciso nas soluções. Então, eu acho que são duas agendas que acabam estando muito interligadas. Eu queria explorar só um pouquinho mais o ponto sobre as organizações privadas, Uhum. porque as organizações privadas, elas têm ali uma responsabilidade também bastante grande dentro da agenda climática e acaba também impactando também na agenda de gênero, né? Uhum. Então, hoje, a gente precisa de mais líderes nas empresas, Uhum. líderes mulheres. Sim. E também não por coincidência, e também talvez isso seja um pouco da minha perspectiva, as líderes mulheres dentro das empresas geralmente são aquelas que apostam, que investem mais em programas relacionados ao ESG, tá? Uhum. Ambiental, social e governança, que acaba trazendo benefícios para a agenda tanto de clima quanto para a agenda de gênero. Uhum. Mas a gente ainda está caminhando lentamente, Engatinhando. engatinhando. Como que anda essa questão desde a ótica das organizações privadas? Olha, como você sabe, né, eu trabalho diretamente com isso, então eu trabalho com consultoria para o poder público, mas sobretudo para a iniciativa privada, muito focada em diversidade, em gênero e em prevenção, e combate ao assédio. E, infelizmente, e agora a gente ainda está vendo um avanço de um conservadorismo depois da entrada do Sim. Trump no poder, dessa loucura de Elon Musk. E aí a gente vê que todos não todas, né? Mas grande parte das evoluções que a gente teve nos últimos tempos em relação à diversidade e inclusão, sobretudo, a gente retrocedeu, mas eu digo que a gente retrocedeu para empresas que efetivamente não estavam Comprometidas. comprometidas. Exato. Para quem estava querendo falar no marketing, que falava para ver se colava e porque estava na moda, digamos assim. Mas aquelas empresas que efetivamente eh, elas entendem a importância, porque eu sempre falo, tanto a questão ambiental quanto a questão de gênero, todas as questões da pauta ESG, elas não são um bom mocismo, né?
É. Elas são ações estratégicas que influenciam diretamente na empresa, Na seja na lucratividade, lucratividade, no capital reputacional, na satisfação dos funcionários, na né, inovação. e na inovação, exato, porque a gente só vai ter produtos diversos se a gente tiver uma equipe diversa para Exato. desenvolvê-los, né. Então, enfim, tem todos esses vieses, a gente está vendo, um regresso em Sim. muitas dessas empresas, Acho no que tá entanto mostrando quem é quem. exato, exatamente esse ponto. Só que há um momento em que efetivamente quem está comprometido entende a importância do assunto e não quer usar isso só como uma forma de washing, né, Uhum. não quer usar isso só como uma pauta de mostrar que está se adaptando às novidades, mas no final das contas isso não tem absolutamente nada a ver com a estruturação da empresa e com todo toda a ideia, toda a crença mesmo que aquela empresa ela reproduz, não só para fora, mas para dentro. Então, o que eu vejo no Brasil, sobretudo, é uma dificuldade do entendimento, que não é só uma questão de bom mocismo. Uma dificuldade da cultura, e aí eu acho que isso reflete na cultura brasileira, que é muito mais de repressão do que de prevenção. Uhum. Então, as pessoas não conseguem, sobretudo quando eles vão contratar um profissional, entender que é mais barato, que economiza tempo, e que efetivamente causa muito menos impacto social e pode criar uma equipe mais conectada, uma equipe mais satisfeita, uma equipe mais produtiva, enfim, se adequar, por exemplo, às questões aí, puxando uma minha sardinha, né, de diversidade e inclusão. Mas, a gente tem sim aquelas empresas que já entenderam, já perceberam na prática como é que a diferença é feita e que seguem ali acompanhando tanto as questões de diversidade e inclusão, quanto as outras pautas que estão muito latentes agora, né, como as questões de assédio moral ou sexual e a questão também de saúde mental. Inclusive em Ah, abril legal. agora, né, vai ter a NR1 que vai entrar em vigor e ela prevê a obrigatoriedade de empresas que tenham um trabalho estruturado em relação à saúde mental dos funcionários. Porque é isso, né, a gente está vivendo também esse outro reflexo, que é uma questão super delicada em relação à saúde mental dos profissionais. Então, é isso, né, quem é comprometido a gente está vendo quem é quem. A Quem gente é tá vendo quem é quem. comprometido, efetivamente, e acaba que uma empresa ela só vai ser sustentável a longo prazo com uma equipe engajada, se ela se comprometer com essas pautas, sabe? Não, a gente está vivendo tempos muito diferentes do que já foi Sim. feito e as pessoas têm muita dificuldade de entender as mudanças e se adaptar a elas. Mas enfim, E eu acho que não tem mais espaço para voltar para é trás. isso, é E isso. eu tenho visto também muitos comentários assim de especialistas com relação a isso, né? Então, nesse momento onde a gente tem um avanço do conservadorismo e talvez um declínio de algumas empresas com relação à sua agenda de diversidade e inclusão, para muita gente isso é inaceitável. Então, é incompatível com o mundo que a gente construiu até aqui. Perfeito. Então, a gente vai ter ali um estranhamento, a gente vai ter ali um conflito mesmo de ideias, Uhum. onde esse pensamento conservador não encaixa mais. Não. E eu acho muito difícil de enforçar que ele encaixe, sabe? Uhum. Então eu acho que eu até converso quando eu converso com as empresas, né? Eu até brinco assim que nesse momento a gente vai acabar tendo, de um lado, uma força contrária, né, que se formou e que está forçando a barra, mas naturalmente isso é um efeito até da natureza, a gente vai ter um outro lado que é uma força contrária puxando. Uhum. Então, quem era já um pouco mais fraco dentro desse pensamento de diversidade e inclusão vai acabar se alinhando a essa força nova Sim, conservadora, mas quem era um defensor, um embaixador dessas questões, necessariamente vai ter que se posicionar do outro sim, lado. Então a gente vai ter uma outra força também forte, sim. que é quem apoiava, mas estava ali. Não, não, agora eu preciso de me posicionar porque eu não quero voltar para esse mundo anterior, né? E Exato. eu acho que talvez entrando num assunto aqui que eu acho muito relevante, que é mulheres apoiando mulheres. Sim. Porque dentro dessa pauta a gente não pode ter o luxo Uhum. de ter ali agentes contrários dentro do nosso mesmo time, né? É. Sim, e aí me remete a um ponto que eu vejo muito no meu trabalho, relacionado a assédio moral entre mulheres, sabe. E eu acho que isso naturalmente é fruto da rivalidade feminina. A gente foi ensinada a rivalizar umas com as outras, né, a brigar por um espaço. E aí tem um livro da Valesca Zanello, que quem não conhece, conheça, assim,
especialista em gênero, ela é uma psicóloga especialista em gênero, professora da UNB, que ela traz justamente um conceito que é da prateleira do amor, né? E aí ela traz esse conceito no âmbito afetivo, no âmbito amoroso, mas tem muito a ver como se nós mulheres todas estivéssemos numa mesma prateleira, esperando que a gente seja escolhida. Então, por isso, a gente não pode trazer a outra pro lado, né? Porque uma só vai ser escolhida. Então, a gente foi ensinada isso. Quando a gente vê os concursos de beleza, então a gente sempre teve nesse espaço. E não é fácil, não é só falar. A gente tem no nosso inconsciente essa disputa, essa rivalidade, essa percepção. Chega uma mulher que tá num bom cargo, que tem uma aparência X, eu já me sinto naturalmente Ameaçada. ameaçada por ela. Então, eu acho que é um movimento que a gente tem que fazer conscientemente, porque o nosso inconsciente está treinado para agir de forma contrária. Sim. Então, conscientemente, eu gosto muito nas palestras, sobretudo para lideranças, de falar, quando você se sente muito incomodada com um posicionamento de uma mulher, se pergunte, se fosse um homem naquele mesmo lugar, tomando aquela mesma postura, será que ia te incomodar tanto? Ou tá te incomodando porque tá vindo de uma mulher? Então, isso tanto para homens, no espaço de poder, que também tem essa dificuldade de seguir tarefas, ou ouvir de igual para Ou igual, ou ouvir de igual para igual outras mulheres, mas sobretudo, sobretudo não, mas também entre nós mulheres, né? Porque quando o trem aperta, é, quando dá ruim, os homens se unem, exato. necessariamente. É algo assim, tanto no ambiente profissional quanto. E eles estão certos, eles não estão errados. A gente é que tem que aprender, né? Com E certeza. claro, não colocando essa pontação de dedos para nós, mulheres, Não, isso é uma estruturação social, a gente está vindo aprendendo isso, mas a gente tem que ir desaprendendo e vendo como é que a gente se fortalece. É, chegando em espaços e trazendo outras mulheres para também ocupar esse espaço, sem achar que ela vai ser minha rival ou vai roubar meu lugar. com certeza. Concordo plenamente. Eu acho que nesse ponto aqui a gente tem inclusive espaço para uma levar a outra para o próximo nível, né? E Exato. talvez isso vai ser realmente um ponto de virada, que eu acho que é um ponto importante. Isso é cíclico, né? Isso é Isso, cíclico. nós mulheres, a gente tende a confiar mais no trabalho de outras mulheres. Então, a gente chegando, a gente vai trazendo. A gente vai trazendo, a gente vai trazendo. É mais difícil, por questões estruturais, novamente, né? Que homens confiem tanto no trabalho de mulheres quanto outras mulheres. A Gente, gente sabe da capacidade dela. Por mais que depois a gente possa rivalizar em obrigada por determinado falar isso. momento, a gente possa Nossa, ser sim. tentada a rivalizar, a gente entende a capacitação técnica que aquelas mulheres têm, né? Eu trabalho num ambiente técnico, né, numa indústria de tecnologia. Posso te falar que 95% das vezes eu sou a única mulher na reunião. E muitas vezes, tudo que eu vou falar, a minha preocupação é trazer uma fonte ou trazer um dado ou uma referência, porque a sensação que eu tenho é de que quando eu trago um número ou quando eu trago É, um termo técnico, sim, isso pode ser questionado. eu também. Essa estratégia eu também adoto nas palestras, porque, sobretudo, quando eu vou falar de gênero, vou falar das diversidades, das diferenças do tratamento, da remuneração, da questão de assédio, eu tenho que o tempo inteiro me basear, e aí eu sempre gosto de usar recursos visuais para eu colocar não só dados, mas dados muito bem estruturados, muito recentes, porque senão fica parecendo que é a opinião da Camila. E a opinião de uma mulher nesse espaço parece sempre tendenciosa, né? E tem menos valor. E tem menos valor. Ai, que horror. E agora eu queria mudar um pouco de assunto, falar de uma parte que eu acho também relevante, que é o seguinte: dentro, né, de uma realidade de sustentabilidade, a gente tem ali o consumo como um aspecto muito importante Nossa, dentro sim. dessa agenda. Então, grande target, né, a população que é ali para tudo que é marketing, gente, para tudo que é empresa, a população que é a meta Sim. de ser uma consumidora é a população feminina. Então, quando a gente vê produtos sendo lançados, principalmente produtos ali que às vezes é de consumo rápido, né, que gera uma embalagem, ela é de como cosméticos em geral, é direcionada ao público feminino. Uhum, Então a gente tem uma responsabilidade no consumo, uhum. né? Então, como que você vê isso e como que a gente pode também fomentar dentro dessa população feminina para que o consumo seja um pouco mais consciente? Nossa validade enquanto mulher tem a ver com a nossa aparência, né? Exato. Quanto mais a gente se adequa àquilo que é dito como a beleza,
mais a gente vai ser amada, mais na frente a gente está nessa prateleira, né, de Sim. disputa social. Então, assim, nós somos o público perfeito para enfiarem produtos, roupas, cremes, embelezadores. E muda o tempo todo. É claro, Nossa. porque são sempre tendências. Olha o absurdo, né? Muitas das vezes, levando para um lugar muito de pressão estética, as tendências do corpo. Como é que um corpo tem tendência, né? Nossa. E aí, com isso, a gente vê números absurdos. O Brasil, se não me engano, ele fica oscilando, né, entre o Brasil e os Estados Unidos de campeão de cirurgias plásticas. Nós somos também campeões em consumo, sobretudo de produtos como Shein, né, de produtos descartáveis. Por quê? E aí também a gente tem que trazer uma questão social. A gente não pode só apontar um dedo Sim. de falar, porque num lugar de privilégio, às vezes a gente, com boa intenção, né, fala, não, a gente não pode consumir desse tipo de lugar. A gente não pode fazer isso tudo, mas a gente está falando de quem? A gente É tá falando de que verdade. mulheres, novamente? Então, quando a gente vai pegar o espectro geral de mulheres na nossa sociedade, muitas delas não têm, primeiro, o letramento em relação a isso, que não é trazido, e Sim. segundo, condições para entender ou para efetivamente adquirir uma peça que não tenha plástico, uma peça que não seja tão descartável, uma peça que seja para a vida toda. Então, é importante que a gente tenha, como traz ali Angela Davis, né? A tríplice desigualdade. A pontinha a gente está falando gênero, raça e classe. Exato. Então, a gente precisa de entender quem é essa mulher, porque o consumo, ele, esse tanto de informação, esse bombardeio de necessidade de Atender. validação e ao mesmo tempo de soluções milagrosas, chega tanto para a mulher rica quanto para a mulher pobre. Sim. E todas elas vão querer, dentro das suas possibilidades, atender essa expectativa social e se ver melhor, e estar mais bonita, e estar mais amável, né? Porque o Uhum. amor que a gente merece receber, socialmente é dito, tem muito a ver com a nossa aparência. E isso poxa, você mexe num lugar completamente psicológico ali, de validação, de afeto muito grave. Sobretudo quando a gente vai pegar algumas dessas questões de mulheres que socialmente são consideradas muito fortes e que não merecem afeto, ou que não precisam de afeto. Então, a gente poderia aprofundar isso em níveis, assim, Sim. absurdos. Mas a gente tem que entender esse ponto, e aí, naturalmente, esse consumo desenfreado, porque é mais barato. Você Sim. consegue ter aquilo que você deseja, sabe? Então, é um combinado de fatores muito delicado e que é o espectro perfeito para que esse tipo de consumo desenfreado, sem responsabilidade, que naturalmente gera lixo têxtil absurdo, né? Nossa. Que é um dos grandes problemas hoje que a gente tem. Mas tá tudo somado e efetivamente o que eu acredito que tem que ser feito, né? São políticas públicas, são questões relacionadas a essas empresas e são também as pessoas que têm a condição de ter essa atenção, terem essa atenção. Concordo. Sabe, quem pode fazer isso. Claro, às vezes a gente pode mais do que a gente acha que pode, né, porque às vezes você tá gastando uma grana que você vai ver de pouquinho em pouquinho, de blusinha de 20 a 30 reais em blusinha de 20, 30 reais, você consegue comprar produtos que efetivamente vão durar um período maior, não vão virar esse lixo têxtil de plástico, né, Uhum. desses tecidos que são vendidos e com mais consciência. Então, eu acredito que quem tem acesso a essa Sim. conscientização, quem pode efetivamente fazer um trabalho, sobretudo psicológico, né, para entender que a sua Sim. validação não tem a ver com a sua aparência, Ah, isso e é não é perfeito. fácil, é Não é difícil fácil, demais. mas está ligado à dominância do nosso corpo, né. Totalmente. Então quando a gente consegue desconstruir, ainda que seja um pouquinho, Pouquinho. já é muito bom pra gente. É Uhum. bom também com relação ao consumo, mas também é muito bom pra Pra gente gente, sim. entender que o nosso valor não é medido assim, né. Sim. Ai, Camila, eu queria continuar conversando. Acho que tem muito para falar, talvez a gente marque aqui uma parte 2, Tô à disposição. porque tem muito para falar. Acho que o nosso público já aprendeu muito com o episódio de hoje, eu aprendi muito, e eu acho que a gente ainda tem mais para falar. Mas, eu queria terminar fazendo a pergunta selvagem. E a pergunta que eu tenho para você hoje é o seguinte: sendo muito honesta, olhando as perspectivas que a gente está vendo hoje,
com relação às mudanças climáticas, com relação a esse futuro que a gente está prospectando. Como que você acha que anda a cabeça das mulheres com relação a ter filhos? Então, aí você tocou num assunto bem, no caso, bem pessoal para mim também, porque é um ponto que eu levo em consideração. Eu acho, e aí tem um ponto muito legal sobre isso, porque nós e a terra e o meio ambiente, não à toa mãe natureza, né? Temos muito em comum. A terra é vista como um recurso produtivo, o meio Sim, ambiente é visto como um recurso produtivo e nossos corpos como um recurso reprodutivo, né? sim. Então a gente mantém essa presença no universo, esses outros seres que estão povoando essa terra. Mas eu acredito que não à toa o número de mulheres que não desejam ter filhos vem crescendo. Sim, Por um ato, acredito eu, até de responsabilidade, sabe? sim. Tanto social quanto pessoal com essas crianças que não virão. Porque os dados são muito alarmantes, né? É. Infelizmente, nesse ponto, a gente não tem como ser muito otimista. Então, eu acredito que é uma questão muito delicada, porque parte também do ponto que nós mulheres muitas das vezes só somos validadas quando nós somos mães Né? e nós somos esposas de alguém, né? Então tem um assunto muito delicado, mas eu acredito que esse cruzamento da, do ser mulher e do meio ambiente, sabe? Ele traz uma beleza para isso tudo e faz com que nós mulheres a gente consiga evoluir nesse sentido e ter consciência também de quem nós somos e dos seres que a gente coloca no mundo. E eu acredito que isso está mudando um pouquinho a perspectiva. Eu acredito que seja bom. Que bom. Gente, obrigada por acompanhar essa nossa conversa. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito juntos hoje. Esse era um episódio que a gente estava muito ansioso, muito animado. Eu tenho certeza que todos aqui vão aprender juntos. A gente vai poder depois estender essa conversa aqui em outros desdobramentos. Camila, obrigada. Obrigada a Seja você pelo bem-vinda à convite. selva. Volte quando quiser. Só convidar que eu estou à disposição. Já te falei. Camila, e a gente tem um presente pra você do Selva, Ai, meu Deus. que é pra você poder usar, já que a gente tem uma alta incidência solar ultimamente. Eu vi você com esse, eu fiquei aguada, você sabe disso. E olha que Pois não, é, tá já dando o que tá. falar esse boné agora. Gente, e daqui a pouco vocês vão ter que lançar a lojinha do Selva. Olha! Eu vou ser uma. Tem que abrir questões de. E aí? Ai, adorei! Ficou bom? Ficou O lindo! óculos apertou um pouco, porque o óculos gigantesco. Gostou? Amei! Obrigada, eu amei. Seja Obrigada. bem-vinda, volte Obrigada. sempre. Pode Gente, chamar. obrigada e até o próximo episódio.